Minha vida antes dessa mudança era muito difícil. Parecia que eu carregava um manto pesado o tempo todo. Esse manto era uma doença. Ela tirava minha força todo o santo dia. Cada manhã era uma nova batalha contra meu próprio corpo. A esperança parecia tão distante. Era como uma foto desbotada que eu mal conseguia enxergar. Muitas vezes me perguntava: será que um dia vou sentir alegria de verdade de novo? Os médicos tentavam ajudar com remédios, mas meu espírito, lá no fundo, parecia completamente em pedaços. Era um lugar muito escuro e solitário. Eu realmente acreditava que a luz nunca me encontraria ali, perdido nas sombras. Lembro de me sentir incrivelmente perdido. Era como estar à deriva num mar imenso e tempestuoso. Sem terra à vista, nenhuma estrela guia. O futuro se estendia diante de mim como um corredor longo e vazio. Parecia frio e hostil. Minha energia estava sempre tão baixa. Minha visão da vida ficava mais escura a cada dia que passava. Meus amigos queridos faziam o possível para me animar. Ofereciam palavras de carinho e gestos de apoio. Mas o consolo deles muitas vezes parecia vazio, incapaz de alcançar a verdadeira profundidade da minha tristeza. Eles simplesmente não conseguiam entender a batalha silenciosa que acontecia dentro de mim. Era um fardo pesado, um sofrimento secreto que eu carregava sozinho, dia após dia difícil. Até que, um dia, tudo começou a mudar. Começou como um dia comum, mais um qualquer. O sol nasceu, o mundo seguiu seu rumo, como em qualquer outro dia. Eu estava no trabalho, junto com meu colega Ronaldo. Ele é uma alma verdadeiramente boa, gente fina mesmo, sempre com uma palavra mansa e uma presença calma. Estávamos ocupados com nossas tarefas de sempre. A rotina do dia se desenrolava como de costume. De repente, senti algo mudar dentro de mim e ao meu redor. O próprio ar parecia vibrar. Não era uma mudança que eu pudesse ver com os olhos. Era uma sensação, um profundo despertar espiritual vindo de dentro. Naquele momento poderoso, suspenso no tempo, algo incrível aconteceu. Ronaldo estava perto, concentrado no trabalho dele. Ele não fazia ideia do milagre que se revelava dentro de mim. Eu tive uma visão. Não foi com meus olhos físicos. Não. Essa visão apareceu clara e nítida dentro do meu coração. Ela me mostrou um novo caminho. Revelou um propósito para minha vida que eu nunca, jamais imaginei. Um calor suave se espalhou por todo o meu corpo. Aquele calor afugentou o frio profundo da desesperança que me acompanhava há tanto tempo. Uma paz incrível tomou conta de mim. Eu não sentia uma paz assim há anos. Foi um sussurro divino. Júnior, você tá bem? Você parece diferente, sei lá. Ronaldo, eu acho que algo extraordinário acabou de acontecer. Aquela primeira visão foi só o começo da minha jornada. Foi a porta se abrindo só uma frestinha. Mais tarde, quando eu estava sozinho e em silêncio pensando na vida, algo ainda mais profundo aconteceu. Senti como se tivesse permissão para testemunhar uma conversa sagrada, divina. Era como se eu pudesse ouvir Deus falando com Jesus. E eles estavam falando de mim, do Júnior. Eu sei que isso parece incrível, talvez até inacreditável para alguns. Mas a sensação, a certeza daquilo, era tão real. Era mais real do que qualquer coisa que eu já tinha vivido. Não foi um sonho. Foi um conhecimento espiritual profundo que ressoou na minha alma. Eles falaram de uma missão especial. Essa missão foi designada só para mim. Era uma missão enraizada no amor. Era sobre me conectar com os outros de uma forma significativa. Era sobre levar luz a lugares de escuridão. Deus explicou a Jesus que minhas lutas passadas tinham me preparado para essa tarefa. Minha própria dor, meu próprio desespero, tinham aberto um espaço para uma empatia profunda no meu coração. Jesus ouvia com uma compaixão tão profunda. A presença dele parecia um abraço quente e reconfortante ao redor do meu espírito cansado. A conversa não foi com palavras humanas comuns.
Era mais como entender um plano divino maravilhoso, um projeto para minha vida que eu nunca tinha visto. A essência dessa missão divina era maravilhosamente simples. No entanto, seu alcance parecia incrivelmente vasto. Era tudo sobre um abraço de mudança, ou seja, um abraço que traz transformação. Eu deveria procurar as pessoas que estavam sofrendo. Eu deveria compartilhar minha própria história de como encontrei a luz. Eu deveria oferecer conforto e compreensão. Meu propósito era ajudar os outros a ver que a esperança existe, mesmo nas horas mais sombrias e difíceis. Deus expressou uma confiança serena de que eu poderia cumprir esse papel. Jesus afirmou que o amor puro seria meu guia infalível e minha força maior. A responsabilidade parecia imensa, quase esmagadora, mas a honra também. Júnior, sua jornada o preparou para este momento. Seu amor e sua empatia o guiarão. Esse entendimento celestial me encheu de um profundo sentimento de reverência. Eu ficava pensando, por que eu? Por que me escolheram? Eu era apenas o Júnior. Eu era alguém que se sentiu tão quebrado, tão perdido por tanto tempo. No entanto, esse diálogo celestial, essa missão divina, tornou tudo claro. Minhas experiências passadas, mesmo as mais dolorosas, não foram sem sentido. Não foram castigos. Foram o campo de treinamento. A doença, a desesperança, o desespero, tudo isso fazia parte da jornada que me levou a este chamado sagrado. Foi uma constatação profundamente humilde e poderosa. Entendi que esta missão não era sobre minha própria força, mas sobre ser um canal disposto para um amor muito maior do que eu. Minha primeira reação a essa missão não foi nada corajosa. Não foi nem um pouco heróica. Sinceramente, foi puro medo. Medo genuíno. Uma onda de pânico tomou conta de mim. Como eu, o Júnior, poderia assumir uma missão tão gigantesca? Eu ainda lutava com minhas próprias fraquezas todo santo dia. Minhas próprias ansiedades ainda sussurravam dúvidas no meu ouvido. A ideia de sair para o mundo, de ser verdadeiramente vulnerável com os outros, era absolutamente apavorante. Duvidei das minhas capacidades. Duvidei da minha força interior. Os velhos sentimentos de incapacidade voltaram com tudo, ameaçando me afogar. Me senti tão pequeno, eu queria fugir, queria me esconder desse chamado. Meu desejo mais profundo era fingir que a visão nunca tinha acontecido. Eu queria poder ignorar aquela conversa sagrada que eu tinha testemunhado. Seria muito mais fácil, pensei, voltar para minha vida pequena, previsível e sombria. Mesmo que essa vida fosse cheia de um tipo de dor silenciosa, pelo menos era familiar. Essa nova responsabilidade parecia uma montanha gigante. Parecia alta demais para eu conseguir escalar. Eu discutia em silêncio comigo mesmo e até com os céus. Vocês escolheram a pessoa errada, eu supliquei em meu coração. Eu não sou forte o suficiente para essa tarefa. Não sou digno de tamanha confiança. O medo é uma força realmente poderosa em nossas vidas. Ele pode te prender com força. Pode paralisar sua vontade. Pode sussurrar mentiras convincentes que parecem exatamente com a verdade. Por um tempo, permiti que esse medo ditasse minhas ações. Ou melhor, ditasse minha inércia. Tentei com todas as minhas forças ignorar o chamado persistente e suave que sentia ressoar no fundo do meu espírito. Mas a paz profunda que eu tinha tocado durante aquela visão inicial, o amor transbordante que eu tinha sentido do divino, continuavam me puxando. Era como um empurrãozinho suave e insistente do universo. Era um lembrete constante de que eu não estava sozinho nessa. Então, devagar, bem devagarinho, uma mudança significativa começou a acontecer dentro de mim. Começou como uma pequena faísca de coragem. Acendeu-se dentro do meu coração trêmulo e medroso. Talvez, só talvez, eu pudesse tentar dar um pequeno passo. Quem sabe minhas imperfeições, minhas falhas, não fossem motivos para ser desqualificado.
Talvez elas fossem, na verdade, parte do plano divino o tempo todo. Comecei a pensar menos nos meus medos avassaladores. Comecei a focar mais no incrível potencial para o bem, para a cura. E se eu realmente pudesse fazer uma diferença positiva, mesmo que fosse pequena, a ideia ainda era assustadora, mas também estava se tornando estimulante. A fé, como uma mudinha frágil, começou a crescer. Dar aquele primeiro passo foi a parte mais difícil de toda a jornada. Decidi começar de forma simples. Comecei compartilhando minha história pessoal com apenas uma pessoa. Depois, criei coragem para compartilhar com outra. Preciso dizer a vocês, não foi nada fácil. Minha voz tremia quando eu falava. Me senti completamente exposto, de peito aberto. Mas a cada vez que eu compartilhava, algo verdadeiramente incrível e inesperado acontecia. As pessoas ouviam atentamente. Elas se conectavam com minhas palavras, com minhas experiências. Encontravam lampejos de esperança para si mesmas na minha jornada. Comecei pequeno, oferecendo uma palavra de incentivo aqui, um ouvido atento ali, um abraço de mudança. Lembro vividamente de um encontro específico que me tocou profundamente. Conheci uma jovem cujos olhos estavam cheios da mesma desesperança profunda que eu conheci tão bem. Era como olhar num espelho do meu eu do passado. Sentei com ela, não como um especialista, mas como um companheiro de jornada. Não ofereci grandes soluções ou respostas fáceis. Simplesmente compartilhei minhas próprias lutas, minha própria escuridão e a luz incrível que eu finalmente tinha encontrado. Enquanto eu falava, senti aquele calor divino familiar guiando minhas palavras, preenchendo o espaço entre nós. Vi um pequeno brilho de esperança retornar aos olhos dela. Aquele único momento, aquela pequena vitória para o espírito dela, alimentou imensamente minha própria determinação. Obrigado, Júnior. Sua história me dá esperança. Sim, é como uma luz na escuridão. Minha vida antes dessa missão divina era vivida principalmente em tons de cinza. Eu era tão focado para dentro, na minha própria dor, nas minhas limitações percebidas. Meu mundo tinha se tornado muito pequeno. Agora, meu mundo está absolutamente explodindo com cores vibrantes e luz. Cada novo dia traz novas oportunidades de me conectar com os outros. Posso animá-los. Posso compartilhar aquele poderoso abraço de mudança que me transformou. A doença ainda me lembra de sua presença às vezes, é verdade. Mas ela não define mais quem eu sou. Agora é apenas uma parte da minha história, um testemunho da força incrível que descobri através da graça divina e do amor inabalável. Essa intervenção divina, essa missão sagrada, não apenas mudou minha vida, ela verdadeiramente me deu uma vida novinha em folha. O medo que eu sentia antes não desapareceu completamente. Não, ele ainda me visita às vezes. Mas agora, ele caminha ao lado de uma fé muito mais forte, muito mais resiliente. Aprendi uma das lições mais valiosas: nossas feridas mais profundas, nossas maiores dores, podem na verdade se tornar nossas maiores forças. Elas podem se tornar as pontes que nos conectam a outros seres humanos em um nível profundo. O abraço de mudança começou dentro de mim, e agora tenho o privilégio de compartilhá-lo com o mundo. A vida não é mais um corredor desesperançoso e vazio. É uma porta aberta, cheia de luz radiante, amor sem limites e possibilidades infinitas.